Salve, salve, pessoal! Deixe seu like neste vídeo e inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E o Flamengo bagunçou a cabeça da presidente do Palmeiras, a Leila Pereira. Por quê? O Palmeiras declarou uma guerra ao Flamengo ao postar um vídeo irônico em relação às reclamações de José Botto, quando fala que tem muito time chorando. E aí o Palmeiras fez um vídeo falando para o Botto meio que vestir a carapuça. Só que o Flamengo não vestiu a carapuça. O Flamengo falou, na cabeça do Flamengo é o seguinte, o Botto falou lá que tem time chorando, o Palmeiras vestiu a carapuça, fez um vídeo contra o Botto, só que a gente não vai entrar nessa, porque não necessariamente o Botto falou sobre o Palmeiras. Golaço da diretoria do Flamengo. Golaço da diretoria do Flamengo contra o Palmeiras, E aí, ao invés de emitir uma nota em que criticaria a atitude da presidente Leila, a diretoria do Flamengo fica na dela. Não vai institucionalizar essa briga, porque é uma briga tola buscada apenas pelo Palmeiras, que vem usando desse subterfúgio para fazer pressão, sim, sobre a arbitragem. Coisa que a Leila Pereira falou que não fazia, Se lembram disso? No ano passado, após aquela arbitragem escandalosa de Ramon Abate-Abel no jogo contra o São Paulo, a Leila Pereira disse lá, eu em nenhum momento faço pressão sobre a arbitragem, quem faz isso é o Flamengo, porque o José Botto veio a público depois do jogo contra o Bahia para criticar a arbitragem de Ramon Abate-Abel. E ela falou, não, o Flamengo é quem faz esse tipo de coisa, aqui no Palmeiras não tem isso, eu não faço isso, mas acaba fazendo por meio institucional, usando a rede social do clube. Ou seja, se usa a rede social do clube, evidentemente que tem a concordância da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que joga uma cortina de fumaça para esconder o péssimo desempenho do Palmeiras no campo, principalmente no jogo contra o Corinthians. Para você que não sabe, o Corinthians teve 2 jogadores expulsos na partida, o André Luiz e o Mateuzinho. E nem assim, não é que o Palmeiras não atacou, o Palmeiras não conseguiu levar perigo ao gol do Corinthians, uma coisa horrorosa, uma partida horrorosa. E isso acaba servindo como cortina de fumaça. E aí vai atacar quem? O rival da vez, que é o Flamengo. Só que o Flamengo está numa situação muito superior à do Palmeiras, pelo que mostrou, inclusive, no ano passado, ganhando, como diz o presidente BAP, a porra toda, Se colocando numa posição de não ceder ao Palmeiras. Ela fala, não vou ceder nada ao Palmeiras, não. Não tem essa, não. O Palmeiras vai entrar nessa de começar a criticar o Flamengo, eu vou ficar na minha, não vou entrar nessa briga, o que é muito errado, o que a Leila Pereira anda fazendo, pelo seguinte, quem diria que eu iria elogiar a CBF, Mas a CBF está fazendo de tudo para tentar organizar uma liga de futebol no Brasil, e para isso reuniu os clubes. E naquela reunião dos clubes, sem ser questionada sobre o Flamengo, a Leila Pereira manda que tem time se achando o Real Madrid e só se for o Real Madrid da Shopee, numa clara provocação ao Flamengo, no que diz respeito ao presidente BAP ter dito numa entrevista ao AS, jornal espanhol, portanto vale a analogia, que o Flamengo queria ser o Real Madrid das Américas. Não que o Flamengo fosse o Real Madrid das Américas, não, de forma nenhuma. Que o Flamengo queria ser o Real Madrid das Américas. Então percebe a situação? Percebe como é um ataque de criancice da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, provocando o Flamengo por meio da rede social? E acho muito bom que o Flamengo não entre nessa, porque no ano passado o Flamengo deu um banho no Palmeiras no campo. Ganhou os 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque por 2-0, no Maracanã por 3-2, ganhou a Libertadores da América em cima do Palmeiras, ganhou o Campeonato Brasileiro em cima do Palmeiras, então é normal que o Flamengo esteja bagunçando a cabeça da presidente do Palmeiras, a Leila Pereira. Eu acho normal.
Eu só não acho normal ficar atacando o clube dessa forma, usando a rede social. Isso eu acho bem anormal, na verdade. É uma fixação que a Leila Pereira tem com o Flamengo, né? E nessa ela acaba também trazendo para si o apoio do Vasco da Gama, né? Já são duas torcidas amigas, as torcidas de Vasco e Palmeiras, e como o Vasco é o principal rival do Flamengo, na minha opinião, deixe nos comentários o que você pensa a respeito sobre isso, ela acaba trazendo ali o apoio do Vasco a reboque, né? Tanto que ela fala em Real Madrid da Shopee, esse absurdo completo, esse desrespeito, e aí o Pedrinho vem a reboque, né? Para falar, não, o BAP é arrogante, né? Então estão com interesses juntos, né? Leila Pereira e Pedrinho, né? Tanto que o enteado da Leila, o Lamáquia, filho do José Roberto Lamáquia, que esse sim tem um império, né? Quer comprar a SAF do Vasco da Gama numa operação que eu não sei se seria ética, tá? Então, assim, fica uma guerra nos bastidores e vai ser impossível dessa forma a criação de uma liga no futebol brasileiro, né? Porque fica um criticando no caso o Palmeiras criticando o Flamengo por meio da sua rede social, num ataque de criancice. Como é que vai haver união dos clubes? Quer dizer, o Palmeiras tenta se fazer, lembra da história da Libra, o líder dos fracos e oprimidos, né? O Palmeiras tentou se fazer dessa forma, fazer a sua fama dessa forma. Evidentemente não conseguiu, porque o Palmeiras estava errado na história, tanto que o Flamengo está chegando a um acordo com a Libra, né? Então, assim, tem muita coisa envolvida nessa história, muita coisa envolvida na história. É muito importante estar atento a esse tipo de ataque e atento às pressões do Palmeiras, sim, senhor, sobre a arbitragem, né? O Flamengo não entra na pilha nessa briga. Agora, o Flamengo também tem que se posicionar. E o José Boto já se posicionou sobre isso, né? No que diz respeito também, o Palmeiras atacou o Flamengo numa nota oficial publicada no sábado. Essa não é uma notícia nova, mas eu queria repercutir por aqui, né? Pelo adiamento do jogo contra o Fluminense. Ora, as duas equipes pediram adiamento. E o Palmeiras já fez isso no Allianz Parque, quando teve show, adiando uma partida contra o Corinthians. A revelia do Corinthians, não houve acordo naquele caso. Então, peraí, quando vale para um, não vale para o outro, isso está errado. E nesse caso do Flamengo é ainda mais grave, porque Fluminense e Flamengo foram favoráveis, sim senhor, à alteração do dia do jogo, que seria no sábado e acabou sendo disputado no domingo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.